Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo e agora nós vamos revisar tudo aquilo que nós acabamos de ver. Lembrando que eu tenho certeza que você já sabe de tudo, que você anotou tudo, mas agora a gente vai reafirmar o seu conhecimento através da nossa revisão de conteúdo, que é sobre o feudalismo. Vamos ver se você está craque. Bom, pessoal, nós vamos revisar o feudalismo e as suas características. Samuel, eu acho que eu apertei alguma coisa estranha. Pode voltar? Não. Eu apertei sem querer, aí apertou aqui e depois voltou. Tá. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma revisão de história. Hoje nós vamos revisar o que nós vimos na última aula, que é sobre o feudalismo. Eu tenho certeza que você anotou tudo, que você está sabendo de tudo, que você gostou muito desse conteúdo. Então, para mim ver e saber se você está craque, nós vamos revisar. Então, presta bem atenção, vai respondendo aí, vai me ajudando a fazer essa revisão, certo? Então, vamos lá. Antes de começar, eu sou a professora Zilmar e começa agora a sua matéria favorita, que é História, né? Então, vamos continuar, pessoal? Bom, hoje nós vamos falar sobre o feudalismo e todas as suas características. Bom, nós aprendemos que o feudalismo, ele vai nascer, ele surge a partir do século V, com a queda do Império Romano do Ocidente. Esse feudalismo vai ser a junção de dois sistemas, o colonato e também, pessoal, o comitatus. O colonato é de origem de Roma e comitatus é de origem germânica. Bom, o que é o colonato, pessoal? O colonato é quando aquele nobre oferecia para esse camponês, que vai se tornar servo, uma terra para ele cultivar, para sustentar a sua família, e em troca ele teria que trabalhar. E o senhor iria protegê-lo caso houvesse uma invasão. Então, isso aí é o colonato. É eu entregar essa terra para ele cultivar, ele vai trabalhar para mim, e em troca eu vou protegê-lo, certo? E o comitatus é aquele laço, já que não tinham leis escritas para os germânicos. Então, o que os guerreiros faziam? Eles juravam lealdade e fidelidade. Lembrando que o comitatus era como se fosse algo escrito, um documento onde, se a pessoa desse a sua palavra, ela iria cumprir com toda a certeza. Vamos continuar. Bom, e aí, o modo de produção era através de posses dessas terras. Então, se eu tenho terra, eu tenho poder. E relações servis, que são aquelas pessoas que vão trabalhar nessas terras, ou seja, nestes feudos. Bom, tudo começou quando os povos bárbaros, que são germânicos, eles obrigaram os romanos a se afastarem da cidade. Lembra a Alta Idade Média, que é quando esses romanos, seja camponês ou seja nobre, ele foge dessa cidade, vai para o campo e lá ele vai tentar se proteger, e é aí que surge o que nós chamamos de feudalismo, que vai ser baseada nas posses de terra pelo nobre e na relação servil, ou seja, pelo camponês que vai trabalhar e ser explorado por esse nobre, por esse senhor feudal. Bom, a economia e a sociedade.
A sociedade, lembra, era dividida em 3 classes. O clero, que era formado pela Igreja Católica, que era a instituição mais poderosa da Idade Média naquele tempo, até mais que o próprio rei. O clero, ou seja, a Igreja Católica era riquíssima, tinha muitas e muitas terras. Somente o clero, ele detinha todo o conhecimento intelectual. Então, eles, nas missas, eles falavam o que eles queriam. E dessa forma, acabava que eles dominavam a mente das pessoas. Então, as pessoas não duvidavam de nada. Então, elas se conformavam com aquela vida que elas levavam, porque os padres, a igreja, afirmava que era vontade de Deus eles terem nascido servos, terem nascido camponeses. Então, o clero ele vai ser uma das instituições mais poderosas e riquíssimas da Idade Média. Em segundo, você tem a nobreza, que vai ser formado pelos senhores feudais, pessoal. Esses senhores feudais são os donos das terras. Lembra? Esse senhor ele pode ser um rei, todo rei vai ser um senhor feudal, porque o rei ele tem grandes propriedades, mas nem todo senhor feudal vai ser um rei. Existiam nobres que tinham muitas terras. E os servos, que são aquelas pessoas que não são escravas, mas elas não podem ir embora do feudo sem pagar uma dívida, ou seja, sem pagar os impostos, ou somente se o senhor feudal os liberasse, coisa que não acontecia, muito raro, certo? A nobreza era formada pelos donos dos feudos ou senhores feudais, era a classe mais alta do feudalismo. Não havia mobilidade social, ou seja, não tinha possibilidade de eu deixar de ser servo ou eu deixar de ser nobre. Se eu nasci serva, eu vou ser serva para o resto da minha vida. Os meus filhos, netos, todos eles também vão ser servos. Aqui nós temos a divisão dos feudos. O feudo era uma vasta extensão de terra, muito grande, certo? Então aí você vai ter algumas partes. Nós vamos ter o manso senhorial, que é as terras do senhor. Tudo que é cultivado aqui pertence aos nobres, ao senhor. Esse aqui é o castelo, onde esse senhor se protegia. Lembra, caso houvesse uma invasão, os portões desse castelo iriam ser abertos para abrigar esses servos que estão aqui. Mas só se houvesse uma invasão, certo? Aqui nós temos o manso comum, que vai ser o manso que pode ser frequentado tanto pelos servos quanto pelos nobres. Lembrando que aqui é onde tinha as pontes, onde vai ter os bosques, jardins e onde pode ser praticado a caça. E aqui nós temos o manso servil, que é o manso, que é a terra que os servos eles cultivavam para si. E também tinham que dar metade do que eles produziam aí para o senhor, certo? Mas era daqui, desse manso, que ele tirava o sustento dele e da sua família. E aí nós temos aqui os reinos germânicos, que posteriormente vai ser formado os países, lembra? Vai ser formada a Inglaterra, a Alemanha, Portugal, a Espanha, a França. Então, esses países que antes eram reinos, eles vão ser de origem germânica. Olha que interessante. Bom, diversos povos de origem germânica deixaram suas antigas terras ao norte da Europa e passaram a migrar pacificamente ou invadir o antigo território romano. Teve início um longo processo de sincretismo, ou seja, a mistura da cultura dos germânicos com os romanos, entre os povos bárbaros e os povos romanos. Bom, feito esta revisão, eu espero que você tenha relembrado, puxado na memória, porque agora eu quero saber se você está craque, porque chegou a hora da gente resolver algumas questõezinhas. Então, vamos lá! Vamos lá, pessoal, na tela. Bom, questão 1. Na sociedade feudal, o vínculo humano característico foi o elo entre subordinado e o chefe mais próximo. De escalão em escalão, os nós assim formados uniam.
tal como se tratassem de cadeias infinitamente ramificadas, os menores aos maiores. A própria terra só parecia ser uma riqueza tão preciosa por permitir obter homens remunerando-os. O texto descreve a hierarquia eclesiástica da Igreja Católica, relação de tipo comunitário dos camponeses, relação de suzerania e vassalagem, hierarquia nas corporações de ofício e organização política das cidades medievais. Pessoal, vocês lembram que eu falei que havia, no caso, duas classes que vão surgir, que são os suzeranos e os vassalos. Bom, o suzerano é o senhor feudal, é o cara que vai doar o feudo. E o vassalo vai ser o seu subordinado, ou seja, eu sou um suzerano, eu entreguei para você um feudo, você vai cuidar desse feudo, você vai fazer com que esse feudo prospere, você vai morar nesse feudo. Mas quando houver uma guerra, ou quando eu precisar de você, eu vou precisar que você reúna todo o seu pessoal para me proteger. Então, obviamente, acertou quem marcou a letra C. Relação de suzerania e vassalagem. Vamos lá, número 2. Feudalismo compreende o sistema político, econômico e social que predominou na Europa Ocidental entre o início da Idade Média até a afirmação dos Estados modernos, tendo seu apogeu quer dizer glória, entre os séculos XI e XIII. O sistema feudal caracterizava-se pela inexistência do regime de propriedade da terra, predomínio da economia de comércio e organização da propriedade pública. B. Pelo cultivo da terra por escravos, com produção intensiva e grandes benefícios para os vassalos. C. Pela aplicação do sistema assalariado e trabalho forçado dos vilões nas pequenas propriedades senhoriais. D. Pela divisão da terra em pequenas propriedades e utilização de técnicas avançadas de cultivo. E. Pela propriedade senhorial da terra, regime de trabalho servil e bases essencialmente agrárias. Então, a pergunta é: como que esse sistema feudal era caracterizado? Pessoal, vocês lembram que eu falei que o feudalismo, ele vai ser essa troca, onde se eu tenho esse feudo, eu vou ter muito poder. E em troca, eu vou te dar essas terras e você vai me jurar fidelidade. Então, as pessoas que iriam para esses feudos eram os servos que iriam trabalhar em troca de comida, em troca de proteção. Então, acertou quem marcou a letra E, pessoal. Então, o sistema feudal se caracterizava pela propriedade senhorial da terra, regime de trabalho servil e bases essencialmente agrárias. O cara está morando no campo, pessoal. Então, ele não vai praticar ali o comércio por enquanto. Então, ele está ali para se manter. Então, ele planta, ele colhe, ele cria os animais. Então, essa aí, a base econômica vai ser essencialmente agrária. Ele planta, ele cria para se manter, certo? Então, espero que você tenha acertado e tenha marcado a letra E. Agora, vamos para aquela hora que vocês amam, que é a hora da gente decolar para o futuro, que são algumas questões do Enem para você testar os seus conhecimentos, né? Vamos lá começar. Questão 3. O sistema feudal, característico da Europa Ocidental entre os séculos 9 e 15, estruturava-se
a partir da posse da terra e das relações de suzerania e vassalagem. Nessas relações, o suzerano concedia terras, o feudo, ao vassalo em troca de fidelidade e serviços militares. Além disso, a sociedade feudal era estamental, ou seja, ela não se movimenta. Não tem como eu nascer um servo e me tornar um nobre. É impossível isso, nem casando, porque não havia o casamento entre essas classes diferentes. Ou seja, rigidamente dividida em grupos sociais com pouca mobilidade. Considerando as características do feudalismo, assinale a alternativa que não corresponde a este sistema econômico. Vamos lá. A economia feudal era majoritariamente agrária e baseada na autossuficiência dos feudos. B. O poder centralizado do rei era a principal característica política do feudalismo. C. Os camponeses, em sua maioria servos, deviam obrigações como a corveia e a talha ao senhor feudal. Falei disso nas aulas, lembra? A corveia, que são aqueles 4 dias que ele tem que trabalhar de 3 a 4, e a talha é aquele imposto que ele tinha que pagar, onde metade do que ele produzisse lá no manso servil tinha que dar para o senhor. D. A Igreja Católica possuía grande influência sobre a sociedade e legitimava a estrutura feudal. E a desintegração do Império Carolíngio contribuiu para a consolidação das relações feudais. Então, já que ele quer a não, obviamente é a letra B. O poder era centralizado nas mãos do rei, que era a principal característica política do feudalismo. Pessoal, não. O poder não era centralizado nas mãos do rei. Pelo contrário, o poder vai ficar com os senhores feudais. O rei é um dos senhores, mas os senhores feudais vão ter muito poder. É aí que isso aí, mais à frente, vai causar a queda de vários reis. Por quê? Porque o rei vai governar, porque o rei vai reinar, mas ele não governa, porque a população não via nele, como é que eu posso falar? As pessoas, elas não seguiam essa autoridade, elas seguiam mais o senhor feudal do que o próprio rei do lugar. Então, não, o poder não era centralizado na mão desse rei, certo? E chegamos à última questão, espero que você tenha acertado, marcado a letra B. Vamos para a próxima. Bom, a casa de Deus, que acreditam una, está, portanto, dividida em 3. Uns oram, o clero, outros combatem, que é a nobreza, e outros, enfim, trabalham, os servos. Essas 3 partes que coexistem não suportam ser separadas. Os serviços prestados por uma são a condição das obras das outras 2. Cada uma, por sua vez, encarrega-se de aliviar o conjunto. Assim, a lei pode triunfar e o mundo gozar de paz. A ideologia apresentada foi produzida durante a Idade Média. Um objetivo de tal ideologia e um processo que ela se opôs estão indicados, respectivamente, em A. Justificar a dominação estamental, revoltas camponesas. B. Subverter a hierarquia social, centralização monárquica. C. Impedir a igualdade jurídica, revoluções burguesas. D. Controlar a exploração econômica e unificação monetária. E. Questionar a ordem divina e reforma católica. Pessoal, quando ele fala que uns oram, que uns combatem e outros trabalham, e que ele funcionando, ele precisa funcionar para que os outros funcionem, ele está falando do quê? A igreja está justificando a dominação estamental e as revoltas camponesas.
Ou seja, vocês nasceram servos porque foi vontade de Deus assim. Então, vocês não podem se revoltar contra Deus. Lembra? A galera lá da Idade Média tinha muito medo de ir para o inferno. Então, acertou quem marcou a letra A. Esse texto, ele explica a letra A. Ele queria justificar a dominação estamental, ou seja, eu nasci servo, tenho que me contentar em ser servo pro resto da minha vida. E eu não posso me revoltar, porque é a vontade de Deus que eu nascesse assim. Bom, pessoal, chegamos ao fim da nossa revisão. Espero que vocês tenham acertado todas as questões que vocês tenham feito, que vocês tenham entendido o conteúdo. Eu, professora Gilmar, estou me despedindo de vocês, então até a próxima aula. Até a próxima aula. Um beijo e tchau!